Aqui você que acompanha aqui o Portal RDC já viu que a gente trata isso faz muito tempo. A gente vai falar do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Estamos aqui com a Luciana Medina, que é nossa parceira já, que vem sempre no programa conversar com a gente. Sempre muito bom te receber. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui, Cláudio. Nos encontramos. Eu estive aqui uma vez e falei um tempão sobre autismo. É tão importante essa conscientização. Exatamente, bom que vocês abrem esse espaço para a gente. Claro, levar informação, né? Sim. É síndrome do espectro autista? Não, é transtorno. Transtorno autismo, Isso. É o TEA. Isso, TEA. Me lembro que você tinha comentado com a gente, né? Transtorno do espectro do autismo, né? Vamos começar explicando que eu me lembro que você contou uma coisa muito bacana, que a gente não tem muita informação. A primeira coisa, eu acho que é informação, né? As pessoas já conhecem de um filme aqui, uma coisa ali e tal, mas a gente tem vários tipos, né? Vamos explicar como é que funciona. É mais no sexo masculino, inclusive? Sim. Por favor. Nós temos vários graus de autismo, que hoje a gente até fala de suporte. É o suporte 1, 2 ou 3, que seria autismo leve, moderado e severo. Eu até te falei do meu filho, Bernardo. Isso, do Bernardo, exatamente. Isso, que agora está com 22 anos. Eu ia perguntar, 22 anos 22. Já? Nossa! Tem que chamar o Bernardo aqui, que o Bernardo está até trabalhando. Pois é, então, olha aí, ó. Nossa, 22 anos. 22, está fazendo faculdade de biologia, está trabalhando com a comandante Nádia, vereadora. Com a comandante Nádia, a nossa parceira aqui também. Sim, sério? Tá sério. aí, tem que trazer. E ele, no caso do Bernardo, qual é o nível de autismo dele? É grau leve, suporte leve. 1, mas porque teve tratamento. É importante a gente sempre falar isso. Pois então, né? A gente comentou da outra vez a questão da abordagem desse tratamento, como é que funciona, né? Como é que o poder público, como é que na escola, como é que é Pois é, né? Tem esse encaminhamento via SUS, via posto de saúde, encaminha para os hospitais, para as clínicas. É tão importante falar sobre isso, porque na época do Bernardo, há 20 anos, tudo era particular. Não, trabalhei para pagar tudo particular. Nem plano de saúde cobria. E hoje a gente tem essa realidade e aqui em Porto Alegre vai ter o Centro de Referência do Autismo. E você tem esse sotaque também, você fala porque eu sou carioca. Porque ela é carioca, gente, por isso que ele tem esse sotaque. Mas minha família é gaúcha. É, a família é gaúcha, só para o pessoal que está em casa te conhecendo pela primeira vez. Eu sou coordenadora do movimento aqui e, como você falou, a incidência é maior em meninos, de 5 autistas, apenas 1 é menina. Olha que coisa, então, né? Pela questão genética. É genético, né? Questão genética, sim. Né? Que tem até pessoas que perguntam, mas a pessoa adquire autismo? Não. Isso, pega. Não pega. Tem que informar, a gente está indo aqui porque o pessoal de tudo, não conhece. Porque é o desconhecimento, Aí Cláudio. falta de conhecimento, A gente precisa sempre estar aqui para conversar com vocês, para esclarecer. Quando eu estava vindo para cá, eu peguei Uber. Aí o motorista já me falou, olha, na minha família eu acho que tem, eu acho que meu sobrinho mas não estou aceitando muito bem. E eu sempre digo, o pior preconceito é o familiar. A família tem que aceitar. Pois é, você falava na outra vez também umas informações muito tristes, né? Que o pai, como se diz em casa, pica mula, né? Quando já aconteceu isso, quando soube... Né? Porque se sabe muito pequenininho, né? 1 aninho ali. Hoje em dia se sabe bem pequenininho. Bem pequenininho. Aí diz que os pais, gente, a senhora estava falando que tem pais que abandonam a esposa, o filho, porque o que acontece? Apavoram? Eu acho que se apavoram por falta de informação ainda. Não sabe o que vai acontecer, não é aquele filho idealizado, talvez, né? Tudo isso junto, às vezes também é a dificuldade financeira das famílias, mas é sempre bom ressaltar que tem tratamento gratuito, que os autistas têm direito ao BPC, ou LOAS, que é um salário mínimo por mês, de acordo com a renda. Então, nada justifica o pai ir embora. Olha aí, não sabia disso, falta de conhecimento, então, gente. Claro. Vamos conhecer, né, os direitos, aí o que pode se fazer. E eu me lembro também que a gente falava muito sobre a questão das escolas, né? Se coloca numa escola especial, se deixa na escola comum, e aí, como é que faz? Essa é uma questão tão complexa. É muito, mas dá pra ficar a tarde inteira falando aqui. Sim, vou fazer um programa sobre chamar os educadores, chamar Estado, chamar todo mundo. Mas você sabe assim, tem que ir de acordo com a possibilidade. Como a gente falou que tem diversos graus, às vezes o severo não fica bem na escola regular, não consegue se adaptar, não vai ser bom para ele. A gente tem que ter em mente que o importante é para a criança
autista. Onde ele vai ficar melhor? Onde ele vai se sentir melhor acolhido? Sim. Então... Ele tem isso muito, tem essa peculiaridade, claro, né? A gente precisa ter as duas coisas. A gente precisa ter a escola regular, que é o caminho inicial, mas se ele não se adaptar, se ele não evoluir, se não for, que ele tem que ir para especial. Tem que ter uma escola e a especializada. gente tem as escolas especiais aqui em Porto Alegre, são referência. São maravilhosas. Ninguém fala isso. Não, isso é um problema. Ninguém fala, parece que não existe. As pessoas só gostam de falar do que não dá certo. Do que não dá certo, exatamente. Aí a pessoa que tem o autismo, não faz nada, não sei o que fazer. São maravilhosas, inclusive a PAI também está aceitando autista, faz um trabalho excelente aqui em Porto Alegre. Nós temos a Luciana Borges, temos Eliseu Paglioli, escolas especiais muito boas, referência. E nem são todas as cidades que tem. Então, Porto Alegre tem, gente. Que coisa boa. E aí, cada caso é um caso. Aí tem que ir ao contrário, né? Tem que deixar que o paciente ali, ou que tem o autismo, vá sentindo... E a professora, né, os pais, eles vão acompanhando e vendo se ele fica bem. Cada vez mais, a gente tem mães do movimento que falaram assim, ó, a gente desistiu da regular. A gente foi para especial porque lá ele está feliz, lá ele tem amigos, lá ele se sente bem. Porque não adianta você exigir além do que ele pode dar. Sim, e tem essa questão também, né? O pessoal desconhece e fica com medo, né? Tem aquela questão assim, ó, que quem tem autismo fica nervoso, né? Às vezes fica sensível com barulho, com movimento, aquela coisa de desorganização da casa, do quarto também. Então, tem isso aí, né? Tem tudo isso aí, né? E aí com outros alunos, junta, gritaria, tudo. Às vezes não se adaptam, não vai fazer bem para ele. E a gente tem que parar com essa mania de falar assim, ó, se não está na regular, está excluído. É mentira isso, porque na especial eles estão muito bem incluídos. E se você, se você botar na regular... preconceito. Não, é uma besteira isso. Ai, que vergonha, meu filho está numa escola especial. Não tá, Cláudio, sabe por quê? Isso é mais vaidade dos pais. Porque o que adianta você botar na escola regular, se lá mesmo ele não é convidado para as festinhas, se na atividades ninguém chama ele. Pode estar mais excluído ainda. Mais excluído. Aí na especial, não. Os amiguinhos chamam para o aniversário, você vai na pracinha brincar. Onde que está a exclusão? A gente tem que abrir o olho. A vaidade dos pais. Muitas vezes. E eu sou mãe, eu sei, eu posso falar como mãe. Sim. Às vezes a gente tem um pouco essa questão de... Mas é besteira. Sim. Porque as diferenças não tornam a gente mais ou menos. O diferente é só diferente. Assusta, né? Mas é porque é diferente. Tudo que é diferente assusta, né? É impressionante. As pessoas também têm que calmar um pouco, refletir, né? E a gente tem a situação do diagnóstico, né? Como é que se faz? A gente fala muito aqui, tem dia do câncer de mama, tem dia tal de doenças que têm exames precoces para ser... a gente já viu aqui que não se pega, viu? Mas existem os exames que os papais podem fazer para levar? Como é que se detecta, né? Ele fica mais quietinho num cantinho? Como é que funciona? Pois é, assim, a gente tem duas novidades muito boas aqui, olha. Tô aproveitando para te dar. Maravilha isso, adoro notícia boa. Temos que dar notícia boa. Tu sabe que o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a aprovar o laudo sem prazo determinado? Ué, sério? Isso é maravilhoso. Porque isso já tinha quando você veio aqui ano passado? Isso foi no final do ano agora. Olha aí, ó. Olha, novidade em Porto Alegre também. Olha aí. Os dois, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. O prefeito Melo sancionou a lei, agora semana passada, que o laudo para autismo é indeterminado, porque não faz sentido você ter que refazer o laudo a cada 6 meses, se o autismo é um transtorno que é pro resto da vida. Então, que sentido fazia? De onde? Fazendo? Não vai curar daqui a 6 meses. Não. Então, que bom que terminaram com essa burocracia, com esse absurdo. Né? Isso aí é novidade. Que burocracia, né? Burocracia para tudo. E a questão, como você falou, da detecção, a gente sabe assim, ó, como não existe exame laboratorial, não existe para autismo. Sim. Você não tem como fazer o exame. Não é um exame, é exame clínico, que é observação. Então, você passa a descartar outras circunstâncias, síndromes, doença para chegar ao autismo. São vários sintomas. Sim. Porque às vezes as pessoas pensam, meu filho é quietinho, então é autista. Calma aí, não é um sintoma. Teu filho pode ser apenas tímido. E quando é criança também, claro, né? Não fala, Não, só um sintoma não é autismo. É uma condição que tem vários sintomas. Mas o que eu posso falar para as mães?
A mãe sempre sabe. A mãe sempre sabe, o pai, se alguma coisa não anda bem com o filho. Ela sente. Então, se ele se isolar demais, se na hora de brincar com outras crianças ele não quiser, se ele não mantiver olho no olho, que eles normalmente eles não olham. Muita atenção. Não, normalmente eles não olham nos olhos das pessoas, é o sintoma. A dificuldade na fala, na aquisição da fala. O meu, por exemplo, começou a balbuciar. E a partir de 1 ano de idade ele parou. Então, aquela evolução natural da criança balbuciar e começar a falar as palavras é interrompida. Ele não chega a falar. Ele fica mudo, né? Ele não chega a... Aí, são sinais que é importante que a mãe leve no neuro, o pai, no psiquiatra, que são os profissionais adequados. Neurologista e psiquiatra. E até numa psicóloga que encaminhe para neuro, porque também a questão do neuro é tão importante. Porque vai que a criança tem algum problema cerebral que não se sabe, tem que fazer... Pode ser. Então tem que descartar. Como eu te falei, é um transtorno que se descarta primeiro outras questões para chegar ao autismo. Como é que se diz? Vai por... Eliminação. Eliminação. Vai por eliminação. Sim. Que interessante, não sabia disso. Mas leve, porque se não for, que bom, não era. Mas se for, começou a tratar. Sim, e eu ia te perguntar a questão do tratamento, né? Você falou que o Bernardo teve tratamento, melhorou bastante com o tratamento. Como é que é feito? É com remédio, é com psiquiatra, é com psicólogo, é com tudo? Como é que é? Sim, a gente fala, cada autista é único. Tá. Então, o meu nunca precisou tomar remédio, Bernardo. Olha que coisa boa. E não que ele não tivesse muitos sintomas, porque ele tinha 20 anos... Bernardo tinha sintomas, mas ele evoluiu muito bem, porque o tratamento era diário. Com psicólogo todos os dias, só 30 minutos. Opa! Demorava mais para chegar no tratamento do que o tempo do tratamento. Tadinho. Mas era todos os dias durante muitos anos. Ele foi revertendo aos poucos os sintomas. Hoje em dia tem criança sim que toma remédio, mas a gente sabe que o importante é tratar com psicólogo, com fono, com TO, de acordo com a necessidade do autista. Cada autista é diferente. Sim. Então, tem aquele que vai precisar só da psicóloga, mas sempre a psicóloga é essencial. Tem aquele que vai precisar de psicólogo e fono, aquele psicólogo, fono e TO. Então, a gente tem que avaliar. Mas o importante é tratar, Cláudio. O importante é tratar. E cada caso é um caso, né? Porque o que a gente lê, assim, por exemplo, das pessoas assim, mas tem deficiência intelectual. Pode ser ou pode não. Uma minoria tem. Uma minoria. Na verdade, pode ser também falta de não conseguir se expressar também, né? Sim. Mas não quer dizer que seja que não tenha capacidade intelectual, né? Não, é a minoria que tem. Às vezes tem algumas comorbidades, então a pessoa fica achando, mas todo autista assim não é. Não é. E eu estou falando isso, Lu, porque a gente tem agora, a gente tem esclarecido e tal, né? Estuda. Mas não essa é uma realidade do Brasil, né? Então a gente tem ali uma camada de pessoas menos favorecidas, mais pobres. E aí, até para a família ali entender o que está acontecendo, pode se dar conta já na adolescência, ou até, sei lá, na fase adulta. Sim. E aí, imagina o sofrimento também, né? Desse paciente daí também. Então é importante que ele é mal interpretado. Mal interpretado, né? Quieto, retardado, aquelas coisas, bullying. Tu sabe que antigamente eles eram até confundindo com maluco, né? Maluco, doido, era capaz de ir para uma instituição. Olha, imagina. Claro, por ser autista, que perigo. Acorrentado. Meu Deus, dá choque no pobre do paciente. Mas tu sabe que assim, é tão triste, porque algumas mães precisaram acorrentar os filhos. Sabe por quê? Por essa questão que a gente falou antes. O pai vai embora, só tem a mãe, o filho é autista severo, para ela botar comida em casa, ela tem que trabalhar com quem vai deixar. Nossa. Se ficar sozinho, porque o autista severo ele não tem noção de perigo. Ele pode ir para a rua e ser atropelado, ele pode pegar uma faca e se matar, ele não tem noção do perigo. Então a mãe era obrigada a acorrentar para ele não se machucar e não machucar os outros. É muito sério, a gente tem uma questão bem séria aí. E o pessoal que quiser mais informações, como é que faz, Ludainha? Sim, deixa eu convidar vocês, se você já é nosso convidado. Vamos lá, muito obrigado. Todos aqui são convidados. Muito obrigado. No domingo, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.